Muito boa tarde, meu amigo, minha amiga, você que nos acompanha pela Rádio Cidade FM 879 Teixeira de Freitas. Boa tarde, meu amigo de Prado, de Alcobaça, de Caravelas. Boa tarde para você que nos acompanha pelo canal do Portal Extra News no YouTube. Boa tarde para você, meu amigo que está na roça, que está nos acompanhando do campo. Boa tarde para você, criança, jovem, adolescente, adulto, pai, mãe, titio, avô, que está nos acompanhando agora. E vamos começar! Primeiramente, vamos começar falando de algumas notícias locais com o nosso amigo Cabral. Muito boa tarde, agora que estamos aqui na linha com o meu amigo Cabral. Boa tarde, Cabral. Boa tarde, Thaleson. Boa tarde, amigos da Rádio Cidade. Boa tarde. Ô, Cabral, a gente chegou para nossa redação uma notícia aqui de que a prefeitura contratou um escritório de advocacia por quase R$1 milhão. A prefeitura de Teixeira de Freitas, um escritório de advocacia lá de Salvador. E a gente aqui está sempre batendo na questão de que a gente sempre quer que a administração pública ela enxugue os custos para poder justamente não jogar a carga tributária em cima das costas do contribuinte, como a gente estava falando ontem, por exemplo, com a questão dos pardais, que a gente está sempre falando disso aqui, que eu até fiz a comparação com a Eco 101, que lá tem o pedágio, mas pelo menos é bem investido, embora a gente seja sempre contra aquilo que vem tributar o cidadão. Mas ainda assim, se esse custo for justificável, ele ainda você consegue defender ele um pouco. Agora, num caso desse daqui, é meio complicado, certo? O que que você acha dessa situação que está acontecendo agora, da prefeitura tá gastando aí quase R$1 milhão só com um advogado? Isso foi uma inegibilidade. A inegibilidade, ela é quando a prefeitura contrata um cidadão sem direito a fazer concorrência. Achar que aquilo ali não tem concorrência legal. Ora, como não tem? Quantos escritórios de advocacia sérios e bons nós temos no extremo sul da Bahia? Para que trazer um advogado de Salvador para cuidar das coisas do município? Ah, mas são processos alocados no CAB, no Centro Administrativo de Salvador, são coisas lá da capital, que carece de um advogado da capital, que carece isso, daquilo outro. Não carece não. Hoje nós temos avião, temos ponte aérea. As pessoas podem muito bem sair daqui, Thaleson, e fazer essa visita a Salvador e resolver tudo via online. Quantas pessoas nós não tivemos aqui que resolveu tudo online? Quantos problemas? Tudo aula online. Minha filha foi alfabetizada online. Agora nós temos sim esse escritório aí que foi contratado na época por 300 mil, depois aditivado mais 600 mil e quase chegando a R$1 milhão, já foi pago mais de R$550 mil só para esse escritório de Salvador. E pasmem os senhores sabem quem é o dono desse escritório? O dono desse escritório nada mais é, nada menos é do que o irmão do prefeito atual da cidade de Salvador, Bruno Reis. Esse advogado, Soares e Reis, escritório de advocacia limitada, que teve a sua inegibilidade na cidade de Teixeira de Freitas, teve também várias inegibilidades em diversas cidades da Bahia. Teixeira de Freitas não merece esse tipo de comportamento. O prefeito tem que dar exemplo, e esse está aí, mais um, não deu exemplo. Nós precisamos trabalhar para isso. É irmão do prefeito de Salvador, ele tem uma rede de advogados que faz esse trabalho, ganha bebendo água de coco na beira da praia, sem fazer nada. R$1 milhão é o contrato de Teixeira. Bahia são 417 municípios. Agora você imagina a oligarquia de ACM, quantas cidades esse cara não tem contrato? De 1 milhão, de 2 milhões, 3 milhões, 500 mil. É uma vergonha para a cidade de Teixeira. Atenção, vereadores, peça o processo, faça a revisão, veja qual foi a justificativa para que esse contrato fosse validado. Nós não podemos ter isso em Teixeira. R$1 milhão dá para fazer uma creche num bairro de carentes, em qualquer extremidade de um bairro distante de Teixeira. Acorda, Teixeira, acorda, vereadores. A inegibilidade do escritório é Soares e Reis, que é do irmão do prefeito de Salvador, Bruno Reis. E diga-se de passagem, segundo aí o que comenta nas redes de advogados da região, péssimo escritório, péssimo advogado.
Ô Cabral, você estava tocando num assunto aí interessante sobre a questão de construção de creche em Teixeira, e o que acontece? Há um tempo atrás, eu acho que você deve lembrar, mais ou menos umas 2 semanas, o motorista de aplicativo mandou uma mensagem para o programa falando que estava circulando em um colégio de Teixeira de Freitas e motoristas da rede pública de educação estavam lá tampando a passagem dos carros, e pelo que ele me falou, isso não acontece só em um lugar de Teixeira. E ele foi fazer uma reclamação, falou que ia denunciar, mandou para a rádio, mandou para o nosso programa, também mandou para o programa Mesa Redonda do nosso amigo Macedo. E zoaram da cara dele, caçoaram dele, falaram, pode denunciar, não sei se você se lembra. E assim, a falta de estrutura é muito grande, e os profissionais também não têm recebido o devido cuidado, porque se existe esse tipo de situação é porque não existe um critério fiscalizador por parte da prefeitura com seus funcionários. Isso aí a gente não vai culpar os funcionários, a gente vai culpar a prefeitura, porque falta uma capacidade por parte dela. E esse dinheiro poderia estar sendo, por exemplo, investido na capacitação dos profissionais, na fiscalização do serviço público. Você tem me mandado áudios de contribuintes, de cidadãos, cidadãs, as pessoas criticando e acompanhando o nosso raciocínio. Porque depois do advento da internet, Thales, acabou esse negócio de segredo. Por isso que eles estão querendo tapar, controlar o meio de comunicação, as mídias sociais. Não pode, cara, não pode. Exatamente. Aqui e infelizmente aqui em Teixeira especificamente, quando você faz certas denúncias, inclusive há muita perseguição, né? Como aconteceu, por exemplo, lá com os mototaxistas, quando fizeram a denúncia através da questão dos pardais, por exemplo, há muita perseguição. Então, há uma falta de diálogo da administração pública com todos os setores da sociedade. Na sua opinião, como um cara já experiente, como que a prefeitura poderia estar fazendo essa aproximação com a população para tentar melhorar esse cenário? Ô Thaleson, teria que fazer audiência pública, convocar. Não é fazer convite no diário oficial, é convocar. A prefeitura não tem uma rede de publicidade. Agora, tem que se fazer um trabalho coerente, não é? Por hora de serviço prestado. Não fazer a licitação de 2, 3 milhões de publicidade e fazer um Deus voou. A última licitação de publicidade que foi feita em Teixeira o ano retrasado, quem ganhou foi o filho de Catinha lá do shopping Teixeira Mal, uma casa de hamburgueria, se não me engano, não sei nem se ele tinha documentação prática para isso. Então, o que tem que ser repensado é a forma de se executar essas premissas. A licitação tem que ter, né? O know-how tem que ter a exclusividade da prefeitura de fazer a sua publicidade dos seus atos administrativos, porque senão o cidadão não consegue. Não é? Não consegue. O cidadão não consegue fazer as coisas. E nós temos que ter isso. O cidadão tem que ser informado. É muita coisa que é feita em Teixeira e não é publicizado. Tanto na Câmara Municipal quanto na Prefeitura. Ele acha que todo mundo tem acesso à Diário Oficial. O Diário Oficial, a página de Teixeira ficou tão complicada para se achar um edital. Parece que cercaram, fizeram tanto atalho que virou um inferno. E olha que nós temos prática e temos dificuldade. Agora, a Câmara de Teixeira de Freitas fez uma modernização no site, mas ainda está com dificuldade. O que precisa é ter um canal aberto, não é? Eu não sei se eles têm dificuldade ou praticidade de enfrentar uma câmera, um microfone, ter medo de falar, ou ter medo de se comprometer. Não tenha medo, não. Não é? Você não está falando nada mais do que a verdade, amparado em fatos que estão corriqueiramente nas mídias sociais. Então, nós temos que ter uma publicidade melhor, um contato melhor com o povo, e nós não vamos aqui ensinar eles a fazerem. Se eles estão lá, eles têm que ter a responsabilidade e a praticidade de executar, não é? O cidadão já fala muito, o cidadão comum já critica e dá os caminhos, mas critica de forma que dê os caminhos. E o cidadão fala, e quando fala a verdade. O gestor municipal, o vereador, ele não é vereador, ele está vereador, ele é empregado do povo. O prefeito, o vice-prefeito, vereador, desembargador, procurador, todas essas bananas aí que tudo de dor aí, é tudo dor, né? É todo mundo empregado do povo. Quem manda neles é o povo, nós somos o patrão deles. E nós temos o direito de criticar construtivamente, sem ofender o cidadão, sem denegrir a imagem do CPF, mas sim falar do gestor que tem a responsabilidade e a premissa prática jurídica de administrar a cidade. Exatamente, Cabral. Inclusive, outro dia, a rádio recebeu uma denúncia no programa Mesa Redonda, eu estava lá nesse dia, de um vereador que
que uma moradora chegou até ele em um certo evento que estava acontecendo nesse bairro, e esse vereador parece que faz não sei como é que, né, eles fazem isso, porque é muita criatividade para coisa ruim, né? Eu não sei como que eles fazem isso, mas parece que ele fez uma investigação no bairro para poder tentar sondar quem votou e quem não votou nele. E aí essa mulher mandou um áudio para o programa Mesa Redonda dizendo que chegou nesse vereador num determinado evento, parece que estava inaugurando uma obra, né, eu não me lembro bem, e foi fazer uma reivindicação com esse vereador, como sendo um vereador que atua no bairro. O vereador chegou para essa mulher e falou o seguinte: procure em quem a senhora votou. Olha, aí quer dizer, ele foi eleito para poder atuar na cidade, não para quem votou nele. Isso aqui virou o quê? Xerife? A Câmara, ela precisa de se aprimorar muito, porque eles não têm ouvido ao povo e aparentemente eles só trabalham para quem votou neles, e olhe lá. Então esses questionamentos que a gente faz aqui sobre gasto público, fiscalização, são todos questionamentos que a gente faz justamente porque há essa inoperância, e quando há um questionamento, na grande maioria das vezes, as pessoas recebem mal resposta, recebem xingamento, as pessoas não têm sido ouvidas. É verdade, o cidadão parece estar intimidado, né, Thales? Não pode falar nada, mas o cidadão hoje ele está intimidado. No Brasil todo ele está intimidado. Agora, Cabral, eu vou pausar com você aqui um pouquinho, porque agora tem a entrevista do Ilimani Rodrigues. Ele é sócio fundador da Click Life, um maior instituto de telemedicina do Brasil, que já está atuando fora do Brasil, uma tecnologia fenomenal. Mas fica aí no ar que daqui a pouquinho eu te chamo de volta, beleza? Tá bom, querido. Um abraço. Vamos assistir. Vamos ouvi-lo. Interessantíssimo, viu, Thales? Parabéns pela pauta de hoje. Agora, com muito prazer, estou aqui com meu amigo Ilimani. Boa tarde, Ilimani. Boa tarde, Thaleson. Uma alegria, uma satisfação muito grande participar desse programa com você, poder falar um pouquinho sobre um assunto que enche tanto o meu coração de alegria, que é a telemedicina. Uma satisfação muito grande, meu amigo. Ilimani, primeiramente, se apresente aí para o pessoal da Rádio Cidade que nos acompanha. Bacana, Thaleson. Eu sou Ilimani Rodrigues, o Thaleson já falou meu nome, um nome um pouquinho diferente. Eu sou hoje o CEO da Click Life, é uma empresa de telemedicina. De uns anos para cá, as pessoas têm ouvido falar um pouquinho mais sobre a telemedicina, em função de uma situação aí que nós passamos, que foi a pandemia. Então, nós criamos uma empresa, a empresa ela foi desenvolvida antes da pandemia, e por coincidência, e por uma coincidência infeliz, a gente teve essa situação aí tão grave para a humanidade toda. Mas então nós hoje temos uma empresa que fornece serviços médicos através de uma plataforma online. Nossa plataforma ela é uma plataforma que funciona tanto nos dispositivos Android quanto no iOS, e também para quem tem um computador conectado à internet com câmera, consegue também realizar uma consulta. Então, já trabalhei em outras áreas, conheço inclusive o Thaleson de outros projetos, já somos amigos aí há um bom tempo, já desenvolvemos algumas ações juntos na área da comunicação, e agora estou realmente ali na área da saúde, trabalhando com telemedicina. Ô Ilimani, e quando que foi que surgiu esse negócio de telemedicina? De onde foi? Surgiu aqui no Brasil? Onde foi que surgiu e como surgiu a telemedicina? Thaleson, não é uma exclusividade nossa aqui do Brasil, tá? A telemedicina ela surge nos Estados Unidos, não tem como falar de um surgimento, né? Mas ela começa a ser utilizada com mais frequência nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente tem o início de uma legislação ali na década de 90. Nos anos 2000, o Conselho Federal de Medicina começa a consolidar a telemedicina como uma prática, mas aí ela vai tendo umas mudanças, algumas alternativas, algumas situações que vão alterando ao longo do tempo. E aí, a partir do ano de 2019, final de 2019 e início de 2020, nós começamos no Brasil a ter um pouco mais de informação sobre a telemedicina em função da pandemia, tá? Mas telemedicina é uma prática da telemedicina que já existe há, vamos colocar aí, mais ou menos uns 30 anos, né? E nada mais é do que uma consulta médica que é feita por meio de um dispositivo eletrônico. Existia muita resistência anteriormente com relação à questão da telemedicina, mas com o advento, com a chegada, infelizmente, da pandemia, passou-se a ser uma alternativa mais segura. Então, recentemente, a gente tem escutado falar mais sobre pandemia aí nos canais de comunicação. Creio que todo mundo hoje já sabe, ou pelo menos tem uma noção do que seja a telemedicina.
E Limane, e de que forma assim que a pandemia contribuiu para poder popularizar a telemedicina? Então, Thaleson, no período da pandemia, nós vivemos uma situação que até então ninguém tinha vivido, que foi a questão de você ter que ficar em casa, né? A questão de você ter restrição de locomoção em função da alta transmissibilidade do vírus. O vírus da Covid transmite com muita facilidade, então, como uma medida de contenção e de proteção da população, houve essa orientação de que quem pudesse ficar em casa deveria ficar em casa, né? E inclusive outras profissões foram beneficiadas em função disso, o desenvolvimento do home office, enfim, uma série de outras situações se desenrolaram com a questão da pandemia. E na área da saúde, especificamente, a gente tem um agravante, porque se você trabalha num escritório e você tem ali algumas medidas de segurança, por exemplo, na época da pandemia, eu tinha um conhecido que trabalhava no escritório que cada um tinha a sua própria sala, então os funcionários não tinham contato. Essa empresa optou por manter as atividades presenciais, porque não existia ali o contato de um colaborador com o outro. No caso da saúde, Thales, a gente tem um agravante, porque a pessoa que está com Covid, o primeiro lugar que ela ia era justamente para um hospital. Então você tinha uma grande chance de que uma pessoa que não tinha nenhum problema, né, de saúde ou estava com um problema que precisava de uma consulta médica, por exemplo, você acordou de manhã com uma tosse mais pesada ou você está com uma dor de cabeça mais forte, então você ia ao médico para tratar um sintoma, né, para tratar uma enfermidade de baixa complexidade, mas ali no hospital você tinha o risco de contágio da Covid em função daquele ambiente ser um ambiente para tratar também enfermidades mais graves. Então, com isso, se desenvolveu muito. O presidente Jair Bolsonaro, à época, editou um decreto que permitia e regulamentava a telemedicina em caráter emergencial. E é importante explicar, Thales, que como funcionava a telemedicina antes. Quando a gente começou a falar das primeiras legislações ligadas à telemedicina, você tinha o funcionamento dela da seguinte forma: o paciente ele ia até uma consulta presencial, fazia a primeira consulta presencial e o médico podia acompanhar esse paciente por meio da telemedicina. Tá? Esse era o modelo que existia antes da Covid. Com a chegada da Covid, isso se inverteu. Então, hoje, inclusive, já foi regulamentado, nós temos uma regulamentação agora do Conselho Federal de Medicina que o paciente pode ter a primeira consulta pela telemedicina, desde que nos próximos 6 meses, não pode passar de 6 meses, ele seja... o médico faça uma recomendação para que ele faça uma consulta presencial. Então se inverteu. Antes você tinha que ter a primeira consulta presencial, você passou a ter a possibilidade da primeira consulta via telemedicina e o acompanhamento, então, ali pela telemedicina, com essa ressalva de que o paciente a cada 6 meses ele precisa passar por uma consulta presencial. Então, começou-se a falar em telemedicina e aí a gente está hoje definitivamente consolidado. Quem ainda não teve uma experiência tem que ter, porque realmente é um diferencial hoje. Eu falo que a telemedicina veio para revolucionar mesmo a forma como as pessoas cuidam da saúde delas. Ilimane, e como que surgiu a ideia de fundar a Click Life? Porque eu acompanho o seu trabalho, eu sei que inclusive tem médicos renomados que sempre estão recomendando o serviço de vocês, como é o caso, por exemplo, do Dr. Augusto Cury, né, um dos psicólogos mais conhecidos, mais famosos no Brasil. Como que surgiu a ideia de criar essa empresa e os parceiros que vieram abraçando a causa? Sim, Thales, é importante frisar que muitas pessoas pensam que o Dr. Augusto Cury ele é um psicólogo, e na verdade é porque ele é mais conhecido como escritor, mas o Dr. Augusto Cury na verdade ele é um psiquiatra, ele é um médico que exerce hoje a medicina, né? Ele já não clinica mais, hoje ele se dedica mais à parte de escrever, né? Ele é um dos escritores mais lidos do século XX, mas a ideia surgiu, Thaleson, observando o mercado. Eu sou muito ligado em tecnologia, eu comecei a observar que você tem hoje um aplicativo que você consegue pedir um transporte, que é o caso a Uber, a 99. Você tem hoje aplicativos que você consegue pedir comida em casa. Então você tem uma série de serviços que são oferecidos
pela internet que facilitam a nossa vida. E por que não termos também um aplicativo, termos um sistema, termos uma plataforma que permite que as pessoas tenham contato médico, uma consulta médica por meio do aplicativo. Então, deu um estralo na cabeça, eu falei, puxa vida, vamos tentar transformar isso numa plataforma. E tem o fator, Thaleson, da acessibilidade, né? Hoje nós falamos de um país, o Brasil hoje, infelizmente, 75% da nossa população não tem acesso a plano de saúde privado, e essas pessoas todas têm que ser atendidas obrigatoriamente pelo SUS. Eu gosto sempre de falar isso, Thaleson, o SUS é um excelente sistema de saúde, um dos melhores do mundo, mas ele tem um problema, que é o alto fluxo, a alta demanda de pessoas que precisam utilizar. Nós estamos falando aí de 180 milhões de brasileiros que dependem do SUS. Então, quando você fala em telemedicina, a possibilidade de você ter um médico em um local e o paciente num local diferente, a gente está falando de democratização. Então, veio no meu coração essa vontade de tornar democrático o acesso à saúde, não que ele não seja, mas ele ainda é deficiente. Então, falando, vamos criar uma plataforma de telemedicina, e surgiu, então, a Click Life, que hoje é um sucesso. Nós estamos chegando aí próximo de 500 mil usuários. Só esse ano agora de 2022, ano passou, nós tivemos mais de 200 mil consultas. Então, assim, realmente é um sucesso, e eu posso falar para você que eu estou cada dia mais feliz em poder levar saúde para as pessoas. Ilimani, quais que são as principais diferenças entre a consulta presencial e a consulta online, e quando que ela é aplicável? Sim, Thaleson, isso aí é uma pergunta muito boa, por quê? Quando você fala em telemedicina, a primeira pergunta que as pessoas fazem, mas peraí, o médico não vai pegar em mim? Como é que é isso? Né? As pessoas estão acostumadas, inclusive eu estava muito acostumado, a você se deslocar até um consultório médico. Então hoje, Thaleson, a telemedicina ela pode ser utilizada para enfermidades, para doenças de baixa e média complexidade. Tá? Então nós estamos falando de uma dor de cabeça, nós estamos falando de uma infecção, nós estamos falando de uma dor abdominal. Lógico que o médico na telemedicina ele tem que ter uma sensibilidade maior. Então o esforço do médico em conseguir traçar um diagnóstico para o paciente, ele é um pouco maior do que o médico que está no presencial. Mas os médicos hoje têm conseguido, a nossa taxa, Thaleson, de resolutividade, ela está próxima de 90%. O que isso quer dizer? A cada 100 consultas que nós atendemos pela telemedicina, 90 nós conseguimos tratar ali na telemedicina. E os 10% são realmente aquelas situações em que o médico ele recomenda que esse paciente vá até um pronto atendimento presencial, justamente porque talvez os sintomas que ele está sentindo, aquilo que ele está apresentando, a queixa dele, pode ser algo mais grave, que não é tratável apenas pela telemedicina, por meio da prescrição de um remédio ou pela prescrição de um exame, enfim. Então, a telemedicina, a grande diferença é realmente o fato do médico estar longe, né? E hoje a gente busca, Thaleson, dentro da Click Life, trabalhar justamente com a humanização do atendimento. Por quê? Quando você vai numa consulta presencial, você está ali, você está vendo o médico está vendo você, está no mesmo ambiente que ele, então existe uma proximidade. Na telemedicina, a gente está falando de um médico que está, por exemplo, em Santa Catarina e o paciente no Amapá, ou vice-versa. Então, o médico ele tem que ter um esforço maior em ter empatia com aquele paciente. Então, o paciente que passa pela telemedicina, o médico que atende pela telemedicina, ele é treinado. Nós temos hoje dentro da Click Life toda uma capacitação para esse médico, justamente para que ele tenha o atendimento, ele forneça um atendimento humanizado para o paciente. Não adianta nada ele olhar para você e falar, Thaleson, toma esse remédio. Ele tem que conversar com você por meio da anamnese, que é uma entrevista que esse médico faz com você. Ele vai colher informações importantes. Então a grande diferença é essa. Eu digo para você, Thaleson, sem chance de errar, que a telemedicina é um atendimento mais humanizado que o presencial, porque existe da parte do médico um esforço muito maior em atender esse paciente, justamente por ele estar longe. É verdade, Ilimani. Tem que haver uma preparação muito grande por parte dos médicos, né? O bom é saber que a equipe ela realmente é capacitada, correto?
Com certeza. Ô, Elimane, fica na linha aí que a gente vai fazer um rápido intervalo e a gente já tá de volta, beleza? Ô, Elimane, uma pergunta aqui que um ouvinte nos fez, o Paulo Ribeiro, foi o seguinte: como que vocês fazem para poder fazer a seleção dos médicos que estão atendendo na Click Life, já que exige esse critério maior, essa capacitação maior para poder, né, tá enfrentando essa barreira do distanciamento? Sim, Thales, boa pergunta. Hoje nós temos um processo de seleção de profissionais que funciona da seguinte forma. O primeiro passo é o profissional se cadastrar. Nós temos hoje no nosso site um espaço em que o médico manifesta ali o interesse de atender pela telemedicina. Então ele se cadastra ali. Ao se cadastrar, ele passa primeiro por uma entrevista, né? Nós fazemos uma entrevista. Essa entrevista ela não tem um caráter técnico, a gente não vai avaliar se o médico ele tem capacidade técnica, tá? A gente vai fazer uma avaliação da capacidade de comunicação desse profissional, se ele se comunica bem, se ele está apto a utilizar o computador e o celular para fazer um atendimento, tá? Então esse é o primeiro filtro que a gente faz. O segundo filtro, aí já é um filtro um pouco mais técnico, e esse profissional passa por uma entrevista com o nosso diretor clínico, e aí ele já vai abordar questões mais ligadas à conduta médica, a seguir protocolos e etc. E por fim, esse médico passa por um curso que é cedido a todos os nossos profissionais da saúde, que é do Dr. Augusto Cury, que é de atendimento humanizado. Então, obrigatoriamente, o médico, para fazer parte do corpo clínico da Click Life, hoje ele cumpre essas 3 etapas. Então, a primeira etapa ela é mais para entender se o médico tem perfil, porque assim, Thales, nós temos excelentes médicos, que são excelentes médicos de consultório presencial. E se você pega este profissional e coloca ele para fazer um atendimento via telemedicina, pode ser que ele não se dê tão bem. Isso não quer dizer que ele não seja um bom médico, quer dizer que ele não tem perfil para atender pela telemedicina. Então a gente precisa fazer esse filtro. E o inverso também acontece. De repente você tem um médico que é muito bom atrás das câmeras, fazendo o atendimento pela telemedicina, mas talvez no consultório presencial ele não tenha um desempenho tão bom. E quando eu falo de desempenho, gosto sempre de frisar, não estou me referindo à parte técnica, de conhecimento, de instrução médica. Eu estou dizendo de domínio dos veículos de comunicação, dos meios de comunicação. Então, passada a primeira etapa, que essa para a gente é tão importante quanto as outras, ele passa por uma entrevista com o diretor clínico e depois faz o curso de gestão da emoção do Dr. Augusto Cury, e aí, tendo passado por esse processo todo, ele está apto a atender pela telemedicina. Muito bem, Elimane. Oi, Elimane, todo dia a gente tem uma participação aqui do meu amigo Paulo Andrade. Ele é um dos maiores farmacêuticos aqui da região, ele sempre está falando sobre essa questão do uso preventivo, da automedicação, dessa coisa toda. E assim, cara, como que o médico ele faz para poder fazer, por exemplo, questão de atestado, questão de receituário, porque a gente sabe que há muita negligência da parte das pessoas, muitas vezes elas chegam no médico, mesmo no médico presencial, acabam até mesmo inventando uma doença para poder ter um remédio em casa para se automedicar em algum caso. Isso existe muito, você sabe, né? Com certeza. Como que o médico faz para poder fazer essa triagem e para ele poder passar o atestado, o pedido de exame da forma correta? Então, Thales, de uns anos para cá, nós passamos a ter algo que foi muito importante para que hoje a telemedicina pudesse ser completa, que é a certificação digital. O que é o certificado digital? É um documento digital, como o próprio nome diz, que atesta que aquela pessoa que está assinando aquele documento, de fato, é um médico devidamente cadastrado no Conselho Federal de Medicina, enfim, que está apto a exercer a medicina. Então, hoje, dentro da nossa plataforma, esse profissional ele consegue, por meio do nosso sistema, emitir vários documentos. Então, ele consegue emitir ali uma prescrição médica, tá? Então, por exemplo, existem algumas classes de medicamentos que você depende de ter uma receita médica para fazer aquisição, antibiótico, entre outros medicamentos. Esse profissional, dentro da nossa plataforma, consegue fazer esse tipo de prescrição, tá? Também, da mesma forma, ele consegue fazer um pedido de exame. De repente, você passa por uma consulta e o médico detecta que você precisa aprofundar um pouquinho mais, fazer um hemograma, fazer um diagnóstico por imagem, enfim.
ele consegue também fazer essa prescrição. E, por fim, o atestado médico também, com validade em todo o território nacional. A plataforma permite justamente pela certificação digital, que nada mais é do que uma chancela, um atestado de que aquele profissional que está exercendo a medicina, ele de fato está apto a exercer, está apto a prescrever, ele cumpre todos os papéis, ele cumpre tudo aquilo que o Conselho Federal de Medicina exige. Então hoje, Thaleson, a gente já venceu essa barreira, a telemedicina consegue fazer prescrição, pedido de exame, qualquer documento médico aí a gente consegue emitir. Ô Elimane, a última pergunta aqui hoje, que eu sei que você tá um cara bem atarefado, né? Eu lhe agradeço por ter tirado esse tempo aí para o nosso programa. O que pode ser feito no Brasil para poder melhorar a nível legal, melhorar ainda mais a estrutura sobre a questão da telemedicina? Ô Thaleson, hoje do ponto de vista jurídico, eu posso te dizer que nós estamos bem amparados, tá? O Conselho Federal de Medicina, ele já regulamentou, então hoje você já tem diretrizes para a aplicação da telemedicina, tá? O governo brasileiro também foi aprovado há pouco tempo agora pelo Senado a telemedicina como um meio de atendimento médico. Então, do ponto de vista jurídico, eu falo que a gente está evoluindo bem. O que eu acho que falta é justamente que o serviço público, né, os entes públicos, no caso o SUS, ele possa introduzir de maneira mais acelerada essas possibilidades de atendimento via telemedicina. A gente tem visto um movimento muito grande dos municípios, muitos municípios têm já aberto editais de licitação para contratação de empresas para prestar o serviço de telemedicina, mas eu acho que ainda podemos acelerar um pouquinho esse processo. E a minha expectativa é que, ao ser feito isso, isso seja feito de maneira responsável. Tanto a aquisição de equipamentos de última geração, como a capacitação dos profissionais que vão atender pela telemedicina, tudo isso seja feito com muita responsabilidade, porque nós temos um país enorme, então a gente tem que tratar bem a saúde do nosso povo, e a gente sabe que as pessoas precisam. Então vamos aproveitar, né, o meu anseio, o meu desejo é que a gente possa aproveitar esse momento, essa evolução tecnológica para levar a saúde para as pessoas que estão tão longe, Thaleson. Recentemente eu recebi uma mensagem de uma paciente, ela mora no interior do Nordeste, não me lembro agora de cabeça qual estado, e ela disse para mim que ela levou a filha no pronto atendimento e a filha não foi atendida, não conseguiu ser atendida, teve um atendimento precário, e ela, por acaso, pesquisando na internet, ela achou a nossa empresa, ela se logou, conectou ali no nosso sistema, criou um cadastro para ela, fez uma consulta e ela mandou um áudio super emocionada dizendo que ela nunca imaginou que a filha passaria por uma consulta médica tão humana, que tratasse tão bem dela. Então, isso enche o coração da gente de alegria, e eu acho que isso não pode ficar restrito somente ao setor privado, isso tem que ir para o setor público também. Então, acho, Thaleson, que a gente está caminhando bem, espero que a gente possa acelerar esse processo aí de democratização e que o Brasil seja uma referência no mundo no que diz respeito à telemedicina. Oi, Elimane, e quanto que custa hoje na plataforma de vocês, em média, para uma pessoa se tratar via telemedicina e ter essa assistência contínua? Ô, Thaleson, nós temos hoje 3 modelos de precificação, tá? Então nós temos 2 modelos de assinatura, onde a pessoa paga um valor mensal e tem acesso ilimitado aos médicos. Então nós estamos falando hoje em R$ 19,90 uma assinatura individual e R$ 59,90 uma assinatura familiar. O que a gente chama de familiar? O titular mais 3 dependentes. Então pode ser o pai, a esposa e 2 filhos, pode ser a mãe, o esposo e 2 filhos. Ele vai pagar R$ 59,90, ele tem acesso ao clínico geral, 24 horas por dia, 7 dias por semana. A gente está introduzindo agora também as especialidades, é uma novidade que a gente está aí no mercado. Então, além de ter o clínico geral, esse paciente vai poder ter também o agendamento com um profissional especialista, um cardiologista, um neurologista, um pediatra, enfim. E nós temos também, Thaleson, hoje uma consulta avulsa, que está R$ 149,90. A pessoa entra, faz o pagamento, faz a consulta, tem direito a um retorno dentro dos 30 dias e é uma situação que não gera vínculo. Eu, particularmente, Thaleson, pensando na praticidade e até mesmo no custo, hoje é muito mais interessante para um usuário fazer uma assinatura, que seja ela individual, nós estamos falando aí de pouco mais de R$ 120 por ano, pouco mais de R$ 190 por ano,
e ele tem acesso ilimitado do que uma consulta avulsa, mas nós também temos essa possibilidade da pessoa se consultar ali e pronto, não ter aquele vínculo. Algumas pessoas talvez não tenham a recorrência, né? Não querem pagar todos os meses, mas querem fazer uma consulta. Então são essas duas modalidades. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, pode acessar o nosso site, é clicklife.com. O Life é com 2 S, Life, Lifee.com. Pode acessar o nosso site lá, conhecer um pouquinho do nosso trabalho. Lá tem um botãozinho do WhatsApp, a pessoa pode clicar e fazer um contato com a nossa equipe de atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Estamos aí para poder proporcionar saúde para as pessoas. Nós vamos deixar aqui na descrição o link do site da Click Life para o pessoal conhecer, beleza, Ilimani? Maravilha, tá? Te agradeço. Muito obrigado, viu, Ilimani, pela sua presença. É sempre bom conversar com você. De nada, Thales. Um abraço, bom sucesso aí para você. Então, estamos de volta aqui com o Cabral. Ô, Cabral, como você pôde ver na entrevista do Ilimani, existem várias tecnologias que têm sido aplicadas para o bem do cidadão. E como o Ilimani falou, que a ideia deles, quando criaram a plataforma de telemedicina da Click Life, foi porque você tinha ali o aplicativo de transporte, que é o Uber, o 99, você já tinha ali, por exemplo, o aplicativo de pedir comida, o iFood. E com a situação da pandemia, foi visto uma necessidade de aprimorar a tecnologia, que inclusive, como ele mesmo falou na entrevista dele, são médicos que muitas vezes são até mais capacitados do que os médicos que atendem presencialmente, porque eles têm que ser mais humanizados, afinal eles estão numa consulta por vídeo com a pessoa. Então esses médicos têm que ter o dobro da destreza para poder atender as necessidades dos seus pacientes. E anteriormente você estava falando sobre a questão de tecnologias para aprimorar a administração pública, e o que casou muito bem com a entrevista do Ilimani, inclusive o vereador Bruno Barbosa, há um tempo atrás, apresentou um projeto na Câmara, que não foi para frente, para poder fazer a marcação de exame em Teixeira de Freitas por via online. O cara vai lá... Aí eu te falo, me dê só uma dentro. Eu te falo sobre o SUS é todo digital. Tudo isso que o Bruno falou e propôs a você e deu na entrevista, já existe no SUS digital. É porque é conveniência, não é? Da marcação e a divisão de exames para vereadores de bairro. Isso. Aí lá ele vai ter, né, a questão voltada, as consultas e tal, marcar. E quando a consulta sair, o cara apresenta uma notificação. Só que a tecnologia aqui na cidade, ela é muito precária. Por exemplo, às vezes você vai lá, você trabalha nessa área, você sabe muito bem. Às vezes eu preciso de emitir uma nota fiscal, por exemplo, no sistema da Prefeitura de Teixeira. É um sistema extremamente bagunçado, usa muita tecnologia ultrapassada, que tem certos navegadores de internet que você não consegue acessar. É muito burocrático para você fazer um cadastro de uma empresa nova para poder atuar, uma empresa que ia trazer renda, ia trazer receita para a cidade, certo? E existe essa burocracia. Para você, a falta de aprimoramento na tecnologia municipal, como você falou no bloco anterior, ela é por falta de mão de obra técnica na administração pública, por falta de competência, de interesse. Na sua opinião, o que está acontecendo nesse sentido? Eu não entendi muito bem quando o prefeito novo assumiu e tirou a outra empresa. Já tinha uma empresa aqui administrando na época do João Bosco, aí passou para Timóteo, essa empresa continuou. Mas quando entrou o DEM, o partido do ACM Neto, imediatamente a primeira coisa que o procuradora, gestor, sei lá quem veio de Salvador, que veio uma tropa de Salvador, né? Veio uma falange de profissionais de Salvador para a cidade de Teixeira de Freitas, do DEM, e vieram aqui, aportaram aqui a equipe de licitação de Salvador, coordenador de projetos de Salvador, procurador de Salvador, controlador de Itamaraju. Ela veio uma tropa grande de gente para cá. Porque Teixeira não tem mão de obra profissional suficiente para administrar essa prefeitura. Imaginem os senhores que nossa Teixeira, a 7ª, 8ª cidade da Bahia, que tem um potencial imensurável, Teixeira que tem profissionais, professores de PhD, médico, doutor, com doutorado, mestrado em várias universidades pelo mundo, não tem gente que pode administrar uma conta corrente, um contrato da prefeitura. Tem que trazer tudo de fora. Agora, por que será? Qual o interesse? Cadê a Câmara Municipal? Não tem mão de ferro? Não tem braço forte? Caramba! Então, isso tudo, do dia para a noite, tiraram essa empresa do Espírito Santo e botaram uma outra. A outra é totalmente complicada, um monte de software atrasado, ultrapassado, e é difícil, viu, meu irmão? Demora para dedéu para você gerar uma certidão de uma empresa, de uma pessoa física, jurídica. É complicado.
E nós temos que estar vigilantes com esse diário oficial, porque a partir de agora o diário oficial de Teixeira vai doer no bolso por conta desses miseráveis pardais que colocaram aí sem nenhum estudo técnico, logístico, amparado pela lei do Denatran. Vamos ver, tá? Vamos ver o que vai acontecer. Mas o que precisa ser feito é o vereador tomar vergonha e ir atrás, saber por que fizeram essa troca tão do dia para a noite. Aliás, fizeram a troca tão demorada que os fornecedores de Teixeira de Freitas, muitos já deixaram o contrato para trás, romperam o contrato amigável de forma unilateral, não é? Porque demoraram 90 até 100 dias, 120 dias para pagar os fornecedores. Então, o software não está instalado, estamos ainda com dificuldade no software, não lançou no Siga-me, não lançou no sistema, por isso que não pode ser pago. Moço, usaram tanto artifício para poder sonegar pagamento e atrasar pagamento em Teixeira, que foi uma vergonha. Eu lhe pergunto, será que o lixo está sendo pago em dia? Se eu for buscar os pagamentos da empresa de lixo, da empresa de mão de obra de reforma de prédio de Teixeira, será que eu consigo achar os pagamentos em dia? É uma vergonha. Ô Cabral, inclusive essa questão do lixo que você tocou agora no assunto é um negócio complicado, porque na época que o atual gestor municipal foi eleito, a cidade ficou muito jogada às traças na época do ex-prefeito Timóteo Brito, principalmente na questão da limpeza. No final da gestão, com a vergonha. Com a vergonha. Tanto que nas primeiras 2 semanas de trabalho do prefeito Marcelo Belitardo, foi feito um tipo de mutirão ali, que ele se dedicou 100%, tirando a questão da eleição da Câmara e tal, do irmão dele, ele se dedicou 100% com a questão da limpeza pública. Porque havia naquele tempo uma necessidade que Timóteo tinha deixado a cidade literalmente para ser comida por urubu. E foi uma coisa que ele explorou muito durante a campanha, que a cidade estava mal cuidada, que a cidade estava suja e tal. E a gente sabe muito bem que de perfis de administrações anteriores isso acontecia muito, isso aí é inquestionável, a gente não está aqui para passar pano para ninguém. Mas depois isso foi feito um pouquinho de negligência, e você está falando isso daí, agora eles estão devendo o pessoal da coleta de lixo, é isso? Rapaz, o contrato na época de João Bosco, se eu não me falha a memória, segundo falam aí, eu precisava apurar, na época do Dr. João Bosco, o contrato com acho que deve ser Construpol, era em torno de 800 mil, 1 milhão por mês. Em Timóteo, o contrato estava em torno de 1,5 milhão, 1,3 milhão, 1,5 milhão, não é? Já com Marcelo Belitardo, o contrato parece que gira em torno de 3 milhões, 3,5, 2,800, alguma coisa assim. Mas é uma vergonha, porque o lixo, me parece, houve denúncia até de pessoas de dentro da prefeitura, supostamente lá, que não estavam pesando nem os caminhões quando chega lá na descarga do lixo, lá na entrega, lá no lixão, não é? Na rede de lixão. Então, o que nós precisamos fazer é os fiscais do povo, que são os vereadores, fiscais do povo, não pedidor de colocador de lâmpada e pedidor de passar máquina em rua. Isso é obrigação do gestor. O vereador aponta, mas o gestor tem que tomar providência. O vereador, ele é fiscal do povo, ele tem que fiscalizar esses contratos milionários mensais. Aliás, a imprensa de Teixeira calou, né? Cadê aquela imprensa de Teixeira que vivia denunciando? Ninguém mais denuncia. É preocupante e até duvidoso, porque não custa nada, nós não estamos denunciando, estamos falando da realidade do que era e do que é hoje. Agora, o lixo de Teixeira, nós precisamos estudar e ver. Porque na minha rua passa terça, quinta, sábado. E os urubus lá, eles fazem a festa. O pessoal coloca o lixo tipo 8 horas da manhã, o carro só passa às 2 da tarde. A culpa é do carro? É do rapaz que pega o lixo? Não. A culpa é do gerente que faz o organograma da distribuição dos caminhões, que eu acredito que não deve ser mais de 8, 10 caminhões, tinha que ser muito mais, para fazer uma cidade de quase 200 mil habitantes com 85 bairros, fora os distritos. Tinha que ter uma outra logística. Mas cadê os vereadores para fiscalizar e pedir a planilha para saber de como é feito? Quantos funcionários tem nessa empresa? Como é pago? Quanto é pago? O sindicato de Salvador vem aqui de vez em quando fazer o quê? Para gente saber o que está acontecendo, o que é pago, pegar a listagem lá no Tribunal de Contas do município. Eu tenho o CNPJ da empresa de lixo, que eu participei ativamente aí da licitação aqui, que ela teve um enfrentamento com a empresa do Espírito Santo. Ela acabou ganhando, mesmo sendo inabilitada com erro na planilha, deram um jeitinho lá para ela ganhar, não é? Que a empresa do Espírito Santo tinha ganhado a licitação. Depois, eu acho que o procurador não aceitou o recurso da empresa do Espírito Santo e deu causa ganha para a empresa de Salvador.
Aí você fica em dúvida da veracidade e da organização desse povo. Não tem cabimento atrasar pagamento, Thales. O dinheiro tá lá, não tem cabimento atrasar pagamento. Lembrando que esse canal que a gente usa aqui, ele tá sempre, o link tá sempre aberto para quem quiser participar, e nós estamos aqui prontos e preparados para poder ouvir a administração pública se houver interesse da mesma. Infelizmente, desde quando foi começado um trabalho aqui em Teixeira, a gente sempre as reivindicações que a gente faz, a gente sempre entra em contato com a prefeitura, liga, manda e-mail, e a gente nunca obtivemos respostas. Desde aquela situação fatídica da rodoviária, quando a prefeitura municipal houve uma falta de comunicação terrível com o governo do estado, e a gente fez uma matéria, não sei se o Cabral se lembra, a gente fez uma matéria logo no dia que a rodoviária foi interditada. A gente procurou a prefeitura, mandamos vários e-mails para a prefeitura e não obtivemos resposta. E desde então, nenhuma reivindicação que nós fizemos no ar ou através de alguma matéria escrita, a gente teve uma resposta da prefeitura. A gente está aqui com o espaço aberto para a administração pública se manifestar. Agora, e é o que eu sempre digo aqui, Cabral, o questionamento que a gente faz é um questionamento crítico porque a gente está reivindicando o que o povo está precisando. Verdade, ninguém aqui tá aqui para poder fazer oposição selvagem a candidato A, candidato B. A gente está aqui com o microfone aberto. Eu, como cidadão de Teixeira de Freitas, sempre quero o melhor, porque afinal, se o barco afundar aqui, eu como cidadão, eu vou ter uma qualidade de vida ruim. Isso aí é o padrão. Naquela situação da rodoviária mesmo, aquela vez, a única resposta que a gente teve sobre a situação que estava acontecendo foi a resposta do governador Rui Costa. Que o governador Rui Costa foi lá, deu a entrevista e explicou aquela coisa toda. E o prefeito não deu nenhuma resposta, nem a nós. Mas você viu que foi uma briga pessoal, né? Foi uma queda de braço. Isso, eu já ia chegar aí. E por uma questão, aparentemente, de briga pessoal, o prefeito acabou não respondendo à população. Então eu sempre falo que, como o prefeito ficou em silêncio, a única palavra que nós temos é do governador Rui Costa. Ele falou que já havia avisado a administração pública há bastante tempo e o prefeito estava em queda de braço com ele e não estava dando nenhum retorno, e a obra do hospital precisava de continuar. E isso e a parte da construção do hospital, a gente não pode dizer que era mentira, porque o hospital está sendo construído a todo vapor. Correto. Então, até então, há muito mais coerência na palavra do ex-governador Rui Costa do que na palavra do prefeito Marcelo Bellittard. Correto? Que não tomou a providência em tempo hábil. E a gente vê que esse tipo de rixa pessoal nessa administração é normal em vários setores, né? Então é muito. E quem se lasca, Thaleson? Somos nós, o povo, cidadão. Quem usa o benefício da coisa pública. E, Cabral, por falar em governo do estado, a gente recebeu aqui uma reclamação que eu te mandei antecipadamente sobre algumas obras de infraestrutura que estão paradas, principalmente nas estradas, e que a gente não vê andamento, os impostos só vão aumentando. E agora que o governo do estado é do mesmo partido do governo federal, essas obras automaticamente teriam que estar andando, porque existe um acordo maior entre o governo do estado e o governo federal. Na sua opinião, por que essas obras não estão andando? Falta de interesse. Quanto pior, melhor. Rapaz, você acha que essa é a BR-101, com o Tarcísio Gomes de Freitas no poder lá, na época de Bolsonaro, não teria feito aquilo, não? Essa aqui de Alcobaça, eu soube ontem que quebrou a barreira lá em Alcobaça, perto do Queijo, caiu. Aquele murundu velho que tava lá de lama, caiu. O pessoal tá refazendo hoje para poder passar. Moço, essa BR aqui, entre Itamaraju, Prado, Eunápolis, Itabela, Teixeira, Alcobaça, tá um horror, cara. Tá um horror isso aqui é uma vergonha, atestado de competência do governo federal e estadual. Se a gente for botar aqui microfone aberto, alô, aí, DENIT, né? Esse pessoal do DENIT tá aqui, 4 homens trabalhando, 5 homens trabalhando, um caminhão velho, um trator. Começa a tampar os buracos de Teixeira pra cá. Quando você volta pra Teixeira, não tampou nem 10 buracos, rapaz. Aí fica profissional da construção civil, profissional de direito, profissional de prefeitura, profissional, dono de hotel, os empresários, os turistas, tudo com risco de vida nessa BR. Ninguém recebe material, obra parada, sistema parado, tudo encavalado por conta de uma estrada que se faz em 40, 72 horas, Thales. É uma vergonha. Isso aí é uma vergonha, é uma falta, é uma insensatez, uma falta de interesse muito grande com o cidadão, uma falta de respeito com a região. Cabral, bora agora falar um pouquinho sobre alguns assuntos de relevância no Brasil. Para começar, Cabral, eu fiquei muito assustado
com essa iniciativa que o atual presidente Lula teve nas últimas semanas de tentar emplacar uma moeda única com a Argentina. Na primeira semana, eu não me lembro se foi na segunda ou se foi na terceira semana do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, até houve da parte dele uma iniciativa de tentar fazer alterações na moeda com participações internacionais, inclusive ele citou a Argentina. Só que depois de uma semana desistiu da ideia porque viu que havia uma instabilidade econômica muito grande na Argentina, porque esse caso que houve na pandemia, que a Argentina quebrou por má gestão do presidente Fernandes, foi um estupim para uma crise que qualquer deslize que a Argentina desse ia acontecer, porque apesar da Argentina ser um país bem, né, que sempre teve uma situação econômica boa, mas a Argentina sempre teve altos e baixos na sua economia, como a gente sabe, é um estado economicamente muito instável. Mas agora, aparentemente, o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva quer levar essa ideia mesmo à frente e não importa as consequências, né? Na sua opinião, isso é uma boa, é uma má ideia, e como que o Congresso deveria reagir com essa questão, já que tudo isso depende de aprovação do Congresso? Thaleson, eu andei ouvindo alguns sites especializados em economia. Primeiro, você citou bem, o presidente lá atrás começou a conversar sobre fazer uma moeda chamada Real Sul, alguma coisa assim, com o Mercosul, não era com a Argentina, era com os países que compõem o Mercosul. Mas não foi à frente, porque o estudo do Paulo Guedes, e o presidente na entrevista frisa bem, quem vai fazer o estudo e determinar se há possibilidade de fazer essa moeda é o Dr. Paulo Guedes, que é mestre em economia e um dos maiores economistas do mundo contemporâneo. Esse homem é de uma inteligência, de uma sabedoria na área econômica muito boa. Então, não foi à frente, porque naquela época, com aquele presidente anterior, a Argentina ainda andava com a sua economia instável, mais ou menos instável. Não era essa esculhambação que está hoje, uma inflação de quase 90%, 85%. Então, aí fica agora Lula, há 3 semanas de governo, ou desgoverno, fazendo um monte de coisa que não lhe cabe. Ele sabe que tem que ter aprovação do Congresso Nacional, da Câmara de Deputados e do Senado, tem que ter alinhamento dos bancos centrais, tem que ter alinhamento fiscal das empresas, dos convênios, dos interesses bilaterais. Isso não é fácil. Isso, para mim, é mais uma cortina de fumaça para encobrir alguma coisa que o PT deve estar querendo fazer no Brasil até o Carnaval, principalmente liberando milhões e milhões, bilhões, bi com BI, bilhões e bilhões para a Lei Rouanet. Saiu nas mídias sociais que ele liberou 10 bilhões para a Lei Rouanet e 1,5 bilhão para a agricultura. Então, tudo isso para a gente, Thaleson, é de se preocupar. Eu não acredito que vai ter moeda nenhuma com a Argentina. A Argentina está quebrada, o Brasil está muito bem, obrigado. O presidente deixou o Brasil muito bem, muito apesar de agora, nesses últimos 20 e poucos dias de governo, o desgoverno do PT, está sendo feito aí uma devassa, não é? de revogaço de leis boas que o presidente deixou, o Bolsonaro, empresas e mais empresas, indústrias e mais indústrias indo embora deste país. Então, uma demanda muito grande de desemprego. Lembrando ao cidadão, ao ouvinte, que o presidente pegou o Brasil com 15 milhões de desempregados e entregou com Covid, com guerra na Ucrânia, com 8 milhões e 100 mil empregados. Então, hoje, nós vamos bater o recorde de 15 milhões de empregados em menos de 90 dias. Porque só uma grande tecelagem aí do Ceará jogou na rua mais de 70, ou foi 30, ou 40, ou 50 mil empregos diretos, fora os indiretos que faz essa fábrica funcionar. Uma fábrica de tecelagem ligada a Riachuelo, a rede de lojas Riachuelo. As Americanas diz que já faliu. Eu acho que é um engodo, porque a Americana apoiou Lula, não é? Aí vem os balanços falsificados. O Banco Itaú também já lançou dizendo ontem que está fechando em prejuízo. O seu patrimônio não cobre as suas despesas. Então tá tendo uma série de empresas hoje que apoiaram a esquerda na sua eleição aí, que estão agora mostrando que estão indo à falência. O que é isso? Pegar financiamento do BNDES. E quem está no BNDES é nada mais, nada menos, o mesmo colega de sempre de Lula. É gente muito boa, não tem competência para estar lá, não é? Não tem competência para estar na direção do Banco Central.
Então, o PT já vem aí com a mesma fantasia, com o mesmo filme, não é? Com a mesma película, para tentar fazer com que eles mandem dinheiro para fora do país, tendo aqui um monte de obra inacabada, um monte de coisa ainda para se executar, BR aí para se fazer, conserto para se fazer. Fecharam as torneiras da transposição do São Francisco, voltou novamente aí o caminhão-pipa, mais uma vez no Nordeste, a máfia do caminhão-pipa dos deputados federais, dos parentes, dos amigos, dos derentes. Então o Brasil tá andando para trás, viu, Thales? Cabral. Todo mundo tá vendo e você tá assistindo aí. O Brasil tá andando para trás. Essa moeda, ela não vai à frente. Essa moeda, ela não vai à frente. O Congresso não vai permitir. Inclusive, eu já ia comentar sobre esse assunto da transposição do São Francisco mesmo. Foi bom você ter falado nisso. Que é o seguinte, aparentemente está havendo, eu não sei se por rancor, se por ressentimento, ou porque tem planos mais ambiciosos, ou por interesse próprio, a gente não sabe, mas várias medidas do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro foram revogadas, e medidas inclusive essas que não tem explicação nenhuma, como por exemplo aquele corte da verba dos projetos para os surdos e os mudos, né, da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que era um projeto que defendia muito minorias, essas minorias mesmas que esse grupo que está no poder agora disse, a campanha toda que defendeu durante muitos anos. E agora essa questão da transposição, né? Fecharam as torneiras e o caminhão-pipa voltou a reinar na região nordestina, infelizmente, e as pessoas vão ficando cada dia mais e mais escravizadas. Isso é desumano. Isso é desumano. Mas o que acontece, Cabral? O Congresso, ele pode fazer alguma coisa para poder reverter essas situações delicadas que eu falei aqui, alguns projetos? Pode. O Congresso assume terça-feira, dia 1º. Eu convido a todos os ouvintes, dia 1º, sintonizarem na TV Senado. Na Câmara não, na TV Senado. Nós vamos ter no dia 1º a eleição do novo presidente do Senado. Existe o Eduardo Girão do Espírito Santo, que é de direita conservadora, um excelente candidato. E existe o Marinho, que era ex-ministro da Integração Nacional do governo Bolsonaro. Do Rio Grande do Norte. Do Rio Grande do Norte. Existem esses dois candidatos. E existe uma campanha muito acirrada contra a eleição do Pacheco, esse presidente escabroso de Minas Gerais, que é advogado daquela empresa da época lá, daquela lama, da exposição lá que rompeu aquelas barragens. Open Society Foundation, do Jorge Souza. Isso. Ele está no Congresso e ele tem a sanfona rasgada tocando no mesmo vocalo. A mudança de presidente do Senado passa para o desengavetamento dos processos que lá estão. E temos que eleger alguém que não tem rabo preso com nenhum deles. E a hora é agora. A hora é agora. Inclusive, Thales, para voltar ao assunto daí dos carro-pipa, eu recebi vários vídeos de amigos lá do sertão que estão aterrando as valas por onde foram feitas as transposições do Rio São Francisco. É um absurdo, o povo está chorando, o povo tem... Rapaz, o povo que votou no Lula aqui do Nordeste deve estar muito... Eles estão muito arrependidos, viu? Eles estão muito arrependidos. E como disse o ex-ministro e ex-deputado federal João Roma na sua entrevista do Pânico, o nosso trabalho ele deve ser um trabalho de conscientização, porque a gente não pode... na época houve muito ressentimento, né, com o pessoal do Nordeste, por causa de uma escolha ou outra errada, mas a gente não pode transformar a vítima em culpado. Verdade, Thales. Bem lembrado. João Roma falou isso, foi muito sábio da parte dele. Porque, assim, querendo ou não, o Nordeste é um estado que sempre foi mais fragilizado. Ele sempre foi mais fragilizado, sempre foi uma região mais pobre, sempre foi uma região que dependeu muito de assistência social do governo. E as pessoas guardam um certo apego emocional por coisas que já aconteceram no passado, que na verdade, ao invés de ajudá-los, os escravizaram. Atrapalha. E você vê que a educação no Nordeste é a pior que tem. Na Bahia, 3 anos consecutivos, a pior média, não é? Então, o Maranhão, um verdadeiro pior do que o Haiti. Esse ministro aí, não sei, o tal do Dino, ele foi governador do Maranhão. O atual ministro da Justiça. Cara, o Maranhão é o pior estado do Brasil, tem o maior volume de pobre, o maior volume de Bolsa Família, o maior volume de analfabeto. Depois vem a Bahia.
A Bahia tem o maior volume de analfabeto, metade da Bahia é Bolsa Família, metade de Teixeira é Bolsa Família. Eles fazem a indústria da miséria para o povo não estudar, não ter conhecimento, não ter cultura, fecha escola, não é? Lula já decretou que vai fechar as escolas cívico-militar em todo o país. Para com isso, cara, nós estamos andando para trás. Então o Nordeste é sofrido. E João Roma foi muito preciso e muito cirúrgico. Nós temos que dar amor, compreensão, conversar, dialogar, abrir esses canais aqui para que o cidadão comum, Thales, pense nisso, viu? Nós vamos ter que abrir o canal aqui, a voz do cidadão comum, para ele mandar o videozinho dele aqui de 10, 15 minutos para falar, não criticar, não xingar, mas falar de forma, seu prefeito tal, seu governador tal, aqui é fulano de tal, da cidade tal, do bairro tal, do distrito tal, da roça tal, da comunidade rural tal, por que que o senhor fechou as torneiras da água, essas coisas, não é? Esse canal que você criou, esse canal que está aberto aqui para a gente trabalhar aí nesses próximos anos, é para isso. O Extra News, a Rádio Cidade, muito gentilmente aí a diretoria agradecer de antemão, estamos aqui para abrir esses canais de forma muito democrática, não é? Sem politicagem, sem crítica direta, mas mostrando também a solução. Exatamente. Ô Cabral, como sempre é um prazer estar com você aqui no programa, viu? Muito obrigado, você continua fazendo esse esforço, eu sei que você ainda está nas suas férias aí na cidade de Guaratiba. 5 dias. 5 dias. 5 dias, né? Dá uma descansada, porque você trabalha Férias de muito. 5 dias. Férias de 5 dias, né? Mas muito obrigado, viu? E amanhã a gente tá de volta. Tá bom, meu querido. Um abraço a todos, boa tarde aos ouvintes, aos amigos, e vamos juntos. Muito obrigado para você que nos acompanhou pelo canal do Portal Extra News no YouTube. Para você também que nos acompanhou pela Rádio Cidade FM Teixeira de Freitas 87,9. Foi muito bom ter a sua companhia e até amanhã.